Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia comigo, seu celular também. Abra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler para iniciarmos a nossa reflexão. 3 versículos 19, 20 e 21. Glória a Deus. Feliz de rever os irmãos. Sandro, domingo agora tem primícia, né? Domingo também, irmãos, culto da primícia. Traga aí, ou no sábado ou no domingo, amém? Quem puder trazer sábado, traz sábado. E quem puder trazer domingo, traz domingo também, né? Quantos têm sido abençoados pelo Senhor aqui, irmãos? Não, abençoados, assim, Deus tem suprido a sua necessidade. Glória a Deus, né? Tempo de crise, rumores de fome, e Deus tem suprido as nossas necessidades. Por isso nós devemos ser generosos, sempre generosos. Se você tiver oportunidade de dar, doe, ajude, porque esse é um princípio precioso. Então domingo, traga aí para nós fecharmos aí nosso mercadinho solidário, para continuarmos os nossos projetos aqui. Amém? É isso aí, Sandrão. Óleo, arroz e macarrão. Declare comigo: óleo, arroz, macarrão. Fechou, gente? Traga óleo, arroz, macarrão e traga as outras coisas também. Deus tocar no seu coração para dar uma cesta? Deixa Deus te usar. Profetiza aí na vida do irmão: deixa Deus te usar. Amém? Atos capítulo 3, versos 19, 20 e 21. Diz assim: arrependei-vos, portanto arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Quantos acreditam na palavra de Deus aqui? Glória a Deus. A atmosfera do louvor aqui estava forte, sim ou não, irmãos? Glória a Deus, parabéns aqui. O nosso ministério de louvor é uma bênção, mas hoje, meu Deus, eu entrei aqui um ambiente completamente, atmosfera de Deus tremenda neste lugar. Ouvir a igreja cantando, eu estava ali do lado aqui impactado, fiquei pensando, imagine o Senhor Jesus ao receber a nossa adoração. Glória a Deus. Glória a Deus que nós estamos compreendendo. Definitivamente nós precisamos fundamentar em nossas vidas uma grande verdade. O Evangelho genuíno de Jesus Cristo não é sobre conquistas. O Evangelho não é sobre conquistas. O Evangelho não é sobre o que fazemos. O Evangelho não é sobre o que temos. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Conquistar, fazer e ter é importante, claro que é importante, mas o Evangelho genuíno de Cristo, o Evangelho da Bíblia, não é sobre o que conquistamos, não é sobre o que fazemos, não é sobre o que temos, mas sobretudo o Evangelho diz respeito ao que nós estamos nos tornando. Amém? Quem entendeu isso aqui? Não importa o que eu e você temos, não tem importância o que temos,
Nós podemos ser bem-sucedidos em várias esferas da vida. E isso é algo que todos nós podemos buscar, ser bem-sucedidos. Mas, se nós não entendermos qual é o nosso propósito de vida, qual é o nosso chamado original, nossa identidade, a nossa vida será uma tragédia. Seremos fracassados. Então, o que importa de verdade é o que nós estamos nos tornando. O que importa de verdade é o que as experiências da nossa vida, as circunstâncias, tudo que nós passamos ao longo da nossa trajetória. Quantos estão numa trajetória aqui? Paulo diz que a nossa vida é como uma corrida. Amém? Nós temos um alvo. Amém? Amém, irmãos? O que vai fazer a diferença é o que essas experiências, o que as circunstâncias que nós atravessamos na nossa vida, sejam elas boas, ou até mesmo as crises que nós atravessamos, o que essas coisas têm gerado em nós. Nós somos o resultado de tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. A forma que você vê o mundo hoje, o que você é hoje, é a soma de todas as suas experiências de vida, sejam desde a sua infância, relacionamentos, sejam sua experiência com a palavra de Deus, tudo isso é a soma de todas as coisas, as suas experiências, é o que você é hoje, a forma que você enxerga o mundo hoje. Então, o que importa de verdade não é o ter, mas sim o ser. Você pode declarar isso comigo? O que importa de verdade, vamos lá, bem forte, o que importa de verdade não é o ter, e sim o ser. Tem gente que não tem nada, mas entendeu o propósito da vida, glória a Deus. Tem gente que não tem nada e ainda não entendeu o propósito da vida, não entendeu qual é a sua identidade. Tem gente que tem, conquistou e entendeu a sua identidade, compreendeu o que é, compreendeu a obra de Cristo, compreendeu a sua verdadeira natureza. E tem gente que tem muita coisa, fez muita coisa, realizou muita coisa e não entendeu. Prova bíblica, Mateus 7 vai nos falar sobre um grupo de pessoas que fez muito, expulsou demônio, expulsou demônio, curou. E para curar hoje, irmão, sim ou não? Expulsar demônio hoje, pregar, Senhor, em teu nome fizemos, e o próprio Senhor vai dizer, legal, mas eu não te conheço. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Quem está entendendo isso aqui? Então, o que importa de verdade é o que nós estamos nos tornando. O que está acontecendo em você? Essa é a pergunta certa que nós precisamos fazer. Porque nós sempre fazemos a pergunta para as pessoas: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo comigo é que eu estou desempregada, que eu estou numa luta em casa, que eu estou enfrentando problema, que eu fui mandado embora. Não. A pergunta certa a ser feita é: o que está acontecendo em você? Essa é a pergunta. Porque o que importa é o que você está se tornando, o que nós estamos nos tornando, qual é a nossa natureza, a nossa identidade, o nosso chamado. Lembra que nós aprendemos no domingo aqui, presença e chamado? Quem lembra? Quem estava domingo aqui? Mais uma vez quero pedir perdão para os irmãos. Hoje prometo que vou me policiar no horário aqui. Romanos 8, 28, abra comigo a sua Bíblia, por favor.
Você está sem Bíblia, abre aí no seu celular, marca o texto, escreva, anote. Olha o que a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, ou seja, trazendo-lhe um outro entendimento, a pergunta que eu te fiz aqui: o que está acontecendo em você? Está cooperando para o seu bem, porque a Bíblia diz aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, mas não de todos, mas daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados. Lembra? Chamado, identidade, estar na presença de Deus. Aqueles que são chamados conforme o seu propósito. Pois aqueles que Deus antemão conheceu, Ele também os predestinou. Ou seja, o nosso predestino é sermos conformes à imagem do Filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Então, o que está acontecendo em você? O que está acontecendo conosco? É o que importa, é o que nós estamos nos tornando, porque esse é o real propósito, esse é o seu principal chamado, essa é a razão pela qual Deus nos escolheu. E o propósito aqui nesse versículo, a qual Paulo está escrevendo, é que Deus nos escolheu para nós sermos semelhantes a Jesus. Sermos semelhantes a Jesus. Ou seja, se as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não estão cooperando para isso, nós precisamos rever. O tempo está se passando na sua trajetória de vida cristã, você está passando a sua vida cristã. Ao invés de você se parecer mais com Jesus, ao invés de você se tornar aquilo que você foi chamado para ser, ao invés disso acontecer, você está se tornando mais frio, desanimado, religioso, ou você está resumindo a sua vida cristã apenas dentro da igreja, ou seja, está tudo errado. Amém? Tem muita igreja, nós temos aí muitas igrejas cheias de pessoas que não entendeu por que Deus chamou, não entendeu o seu chamado, o propósito da vida. E esse é o projeto de Deus para a raça humana, esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Vamos ler mais um texto, para ficar mais claro ainda, Efésios 1:4, eu vou repetir esse texto, porque quanto mais repetir, mais claro ficará em nossa mente. Esse foi o recurso que Jesus se utilizava, Jesus repetia muito, era uma mesma palavra, Jesus repetia. Os apóstolos, eles repetiam, isso é chamado de catecismo. Catecismo é você trazer um ensino e você repetir esse ensino, você repetir esse ensino, você comunicar esse ensino até ele ficar gravado na nossa mente. Veja qual é o seu propósito de vida, veja por que Deus te escolheu. Isso que é lindo nas Escrituras, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Aleluia, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Aqui significa separado para Deus, exclusivo de Deus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, esse é o objetivo de Deus para a igreja, para aqueles a qual Ele chamou, sermos santos, separados, irrepreensíveis, ou seja, um grupo de pessoas especiais. Irrepreensível tem a ver com a nossa referência, o nosso mestre, Jesus. Aleluia!
diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Verso 11: em Cristo nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito. Sempre Paulo vai falar sobre o propósito eterno de Deus. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Nós somos chamados, nós somos heranças, por meio de Cristo nós somos escolhidos. Aleluia, irmãos. Quantos foram escolhidos aqui? Quantos foram escolhidos aqui? Meu Deus do céu, nós não merecíamos estar aqui hoje. Foi Ele quem nos amou primeiro. Aleluia. Não foi nós que escolhemos a Ele, porque se fosse depender de nós, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. É graça, é favor imerecido. Aleluia. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando você estava na droga, quando você estava lá na bebida, quando você estava perdido no mundo, Deus já te amava. Aleluia, glória. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. O Senhor me escolheu, aleluia, a fim de sermos o que? Para louvor da sua glória. Verso 12: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E meus irmãos, esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus desde o início, e foi esse o objetivo de Deus criar Adão. Adão foi chamado nessas condições, o estado original de Adão era esse, antes da queda. Antes da queda, Adão foi chamado para ser filho de Deus. O único que teve esse título no Antigo Testamento é Adão, filho de Deus, porque Adão foi gerado do próprio Deus. O Senhor soprou em Adão: ele é meu filho, aleluia. Adão foi criado com essas qualidades, foi criado dentro de um estado perfeito, separado, livre, o livre-arbítrio na sua plenitude, no estado de Adão antes da queda. Adão era livre, porque para ser semelhante a Deus precisava ser livre. É por isso que Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se Deus queria um relacionamento de amor, Ele precisava criar um ser livre, com a opção de escolher ficar com Deus ou não ficar com Deus. Um homem que era a imagem e semelhança da Trindade. Lembra lá em Gênesis 2, façamos o homem, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E Adão recebeu o sopro de Deus, e Adão, ele representa uma espécie de pessoa que teve uma comunhão plena com Deus, se relacionava com Deus não só no aspecto espiritual, porque hoje nós nos relacionamos com Deus somente no aspecto espiritual, mas a condição de Adão, eu quero trazer aqui mais profundidade para a igreja, porque nós precisamos avançar mais, amém, irmãos? Sair do leitinho e ir para o beabá, desse beabá da fé e avançarmos, e você é capaz disso, amém? Preste atenção, anote, porque com certeza se Deus está liberando essa palavra é porque você é capaz de compreendê-la em nome de Jesus. Quantos querem mais fundo aqui em Deus? Quantos querem mais fundo aqui em Deus? Aleluia. Adão, ele tinha uma conexão poderosa com o Pai, e não era só um encontro espiritual, era um encontro literal. Na viração do dia, Thaís, o Adão se encontrava com Deus Pai, um encontro literal. Adão era um ser capaz de receber a presença de Deus na sua plenitude. É por isso que nos primeiros capítulos de Gênesis nós vamos ver Deus se relacionando com Adão, uma intimidade, amizade, comunhão plena, diária com Deus, face a face. O Éden era o lugar do encontro entre céus e terra. O Éden era o lugar do encontro entre céus e terra. Mas nós sabemos que teve a queda, o pecado, e Cristo ele veio para quê?
O objetivo de Cristo veio para restaurar essa comunhão. Porque nós sabemos, houve a queda de Gênesis 3 e houve o caos e essa separação, e Adão saiu da posição original e Deus chamou Adão: onde estás? Gênesis 3:8, Gênesis 3:9, onde está Adão se não na minha presença? Porque Adão foi criado para estar na presença. Adão foi expulso do Éden. Adão, ele por conta do pecado, Gênesis 5:3 diz que agora ele vai gerar filhos conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, todos nós, toda a raça humana passou a ser descendente de Adão na sua natureza pecaminosa. Todos nós já nascemos em pecado. O pecado, irmãos, não é uma questão de... O pecado não é uma questão de opção para nós. Nós já nascemos pecadores. Depravação total. Todas as esferas dessa raça especial que Deus criou foi afetada, todas as esferas, mas por conta da graça de Deus ainda permaneceu a imagem e a semelhança de Deus, e todos pecaram em Adão. Por isso que desde pequenininho uma criança, ela já nasce com essa natureza, esse egoísmo. Nós somos assim, nós temos dificuldade em dar, nós pensamos só em nós. Isso é natureza adâmica, pecado, irmãos. Nós estamos aqui, nossa mente, ela viaja. A gente é capaz de pecar, irmãos, dentro de um quarto escuro, sem nada. Vocês acompanharam o que aconteceu essa semana aí de um médico? Quem viu o caso desse médico aí? Absurdo isso, absurdo, algo que embrulha o estômago, algo que é inadmissível o homem ser capaz de fazer um ato tão horrível como esse. É algo que traz dentro da gente meu Deus, isso é o resultado da queda, do pecado. Lembra do que falamos domingo? Não subestime o pecado. O pecado é a força mais poderosa que existe abaixo de Deus. O pecado derrubou um querubim, o pecado derrubou terça parte dos anjos no céu, o pecado derrubou Adão, o homem perfeito, pleno. Não subestime o pecado. E olha o absurdo, o homem chegar a esse nível, e as coisas agora, irmãos, quando você pensa que você já viu de tudo, não é verdade? Você pensa, não, agora não tem mais o que ver. Aí você olha um caso, você fala: meu Deus, que imundo é esse? Isso chama-se depravação total. O homem pecou, isso somos nós. Eu tenho o pastor Paul Washer, quando ele veio no Brasil, ele teve a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, e ele veio com os filhos dele, e em algum dos sermões que ele estava pregando, ele disse que ele levou o filho dele em uma comunidade, e ele viu lá os traficantes, ele viu lá o baile funk, e ele chegou nos filhos dele e falou assim: filhos, está vendo aqueles homens com as armas nas mãos? Aquilo ali é seu pai, sem a presença de Deus. O homem sem Deus é um monstro, capaz de fazer absurdos. E assim Adão gerou a humanidade conforme não a imagem e semelhança de Deus, mas agora conforme a sua imagem e semelhança. Romanos 13:12, leia comigo. Não tem saída para a humanidade. Olha o que diz o texto, Romanos 13:12, todos se desviaram e juntamente se tornaram, 3:12, Romanos 3:12, marque esse texto aí na sua Bíblia. Para você entender aqui, nós estamos lançando fundamentos, estamos comunicando doutrina sadia, bíblica. Aleluia. Romanos 3:12 diz: todos se desviaram e juntamente se tornaram o quê?
inúteis. Sabe aquela música, aquele louvor? A gente somos inúteis. É isso. Inúteis. Quem lembra desse louvor aí? Não é louvor não, gente. Assim a condição do homem sem Deus se tornou inútil para o propósito, fora do propósito. E qual é o propósito? Se relacionar com Deus. Qual é o chamado? Se relacionar com Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todo bem que existe nessa terra, irmãos, todo bem que existe nessa terra, toda boa dádiva vem de Deus. Deus usa até o ímpio para fazer bondade. Tem gente ímpia que fez coisas maravilhosas na terra, cientistas, médicos, empresários, e tudo isso vem de onde? De Deus, amém? Toda boa dádiva vem de Deus, porque o homem é inútil. O homem ele pega, ele quer fazer algo e Deus vai e transforma aquilo que ele fez, e ainda Deus vem e alinha. Assim somos nós. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Então vamos lá, pausa aqui. O pecado é a força mais poderosa que existe no mundo. E o pecado gerou, e a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é um inimigo. Só quem já enfrentou a morte sabe quão é terrível esse momento. Aquela brincadeira quando você vê aquele cara vestido de morte naquele programa que tinha antigamente do Pânico lá. Aquilo ali é uma brincadeira, mas a gente não tem ideia do que é a morte. E a morte, ela foi vencida, glória a Deus. A morte foi vencida na morte de Jesus, glória a Deus. E na vinda do Senhor, ela será exterminada por completo. E lá na Nova Jerusalém, não haverá choro, não haverá mais morte, glória a Deus. Mas perceba a gravidade do pecado e a gravidade que o pecado trouxe. O pecado gerou a morte, e assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, independente de quanto exercício você faz, independente da sua alimentação, independente de quão você vive uma qualidade de vida, não tem como. Todos nós, por consequência do pecado, enfrentaremos a morte. Todos nós. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é? O salário do pecado é? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Cristo, ele veio justamente para resolver esse problema. O primeiro Adão pecou. O primeiro filho de Deus errou. O primeiro filho de Deus, ele falhou no propósito. Então lá na eternidade o próprio Deus já estabeleceu o projeto dele, a vontade dele é uma família de muitos filhos. A vontade de Deus é uma raça humana, um grupo de pessoas que vão desfrutar da sua presença. Lembra que nós lemos Efésios 1:4, nós já fomos escolhidos de antemão lá na fundação, antes da fundação do mundo. É esse o projeto de Deus. O primeiro Adão veio e falhou. O primeiro Adão veio e ele não cumpriu o propósito. Mas o segundo Adão, ele veio para redimir todas as coisas. 1 Coríntios 15, 21. Habite ricamente a palavra de Deus em nossos corações. Bíblia Sagrada, Escritura. Aleluia. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, em Adão todos
Em Adão todos morreram. O reflexo de Adão é o cenário que vemos hoje. Decadência moral, violência, um mundo em crise. Esse é o reflexo de Adão. Mas esse versículo diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí que está o segredo do Evangelho, é sobre o que estamos nos tornando. Esse é o maior segredo das Escrituras. Adão falhou, mas Cristo veio para restaurar todas as coisas. E em Cristo todos nós seremos vivificados. Aleluia! Esse é o maior segredo das Escrituras, voltarmos a sermos aquilo que Deus nos criou para sermos, filhos de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso chamado. Não é o que nós temos, que fazemos, mas é o que somos. Tem muito crente que está dentro da igreja, que se relaciona com o pai, como se fosse o filho mais velho da parábola do filho pródigo. É o relacionamento de chefe e empregado, quer ganhar as coisas por mérito. Lembra da parábola? O filho mais velho chegou. Lembra, pastor Rogério? Ele chegou no pai e disse: mas eu estou tanto tempo com o Senhor. E o filho mais novo, ele veio lá e fez todo aquele processo: eu estou tanto tempo com o Senhor nunca me deu. E o pai falou: tudo que eu tenho é seu, você é meu filho, não deixe que nada roube isso de você, você é filho de Deus. Sua identidade, a sua natureza é ser filho de Deus. Nós somos filhos, e com Cristo nós somos herdeiros, e filho não precisa fazer nada, ele já é herdeiro. O filho, ele, ao nascer, ele já passa a ser herdeiro de todas as coisas. Aleluia! É por isso que o diabo quer, essa geração é a geração que sofre por crise de identidade, porque nós não sabemos o que nós somos, e nós sempre queremos fazer alguma coisa, sempre estamos em busca de fazer para termos algum mérito, ou para termos um lugar de destaque. Você não precisa fazer nada, a não ser entender que Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor, e não só o seu Senhor, Ele é seu irmão mais velho, e Ele pagou o preço, e através do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, Ele veio e Ele reposicionou você, para ser conforme a imagem de Deus. Aleluia! Eu fico empolgado com essas coisas, irmãos. Essas coisas me deixam maravilhados. Olha o segredo, Colossenses 1:26, Paulo fala, eu imagino Paulo escrevendo isso aqui, eu imagino Paulo maravilhado. Colossenses 1:26, ele diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora está sendo manifestado aos santos. Qual é esse mistério? A estes Deus quis dar, conhecer. Meu Deus, irmãos, isso aqui é o maior segredo que existe na terra. Isso é o maior tesouro que existe. Conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! A esperança da glória é Cristo em nós. A esperança de Deus é Cristo ser formado em nós. Essa é a esperança do Deus Pai. Essa é a esperança que Ele criou desde o início, lá antes da fundação do mundo. Eu quero que o meu filho
esteja sendo formado nos meus filhos lá na terra. É isso que eu quero. Cristo em nós, a esperança da glória. O quanto de Cristo nós temos, irmãos? O quanto de Cristo nós temos? O quanto de Cristo está sendo formado em nós? Você pode servir na igreja, você pode estar na porta, você pode tocar, eu posso pregar, eu posso fazer muitas coisas, mas se Cristo não está sendo formado em mim, eu estou completamente fora do propósito para o qual Deus me chamou. O quanto de Cristo tem em você? Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o propósito da igreja. O que é a igreja? A igreja é uma família para o Pai. Efésios 2,19, vocês são membros da família. O que é a igreja? A igreja é a noiva para o filho. Efésios 5,27. E olha que tremendo, o mesmo Cristo que deu a sua vida pela sua noiva, é o mesmo que vai purificar essa noiva. Isso que é tremendo. Nós somos a esposa de Cristo. E Paulo fala: maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Quem está aqui na igreja ainda aqui? Quem está ouvindo a palavra? Nós somos a noiva. E Efésios 5,27 vai dizer que Cristo ele vai nos apresentar a Ele mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que estamos nos tornando como igreja? Pouco importa, meus irmãos, a estrutura que nós temos. Pouco importa o talento que nós temos, o que nós fazemos, se nós não estamos nos tornando a noiva de Jesus, sem ruga, sem mancha, sem mácula, santa, esperando o dia do seu casamento. Aleluia. Verso 30 do capítulo 5, porque somos membros do corpo. E aí o verso 31 ele diz: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando dois uma só carne. Aí o verso 32, Paulo diz uma coisa aqui: grande é esse mistério. Qual mistério? Ele não está falando nem de Adão e Eva, nem do homem e a mulher, ele está falando Cristo e a sua igreja. Quando Deus fez Adão, lá no início, Deus formou Adão, soprou sobre Adão o fôlego, a presença dele. Depois Deus tirou Adão da onde? Da costela. Adão ele teve que dormir um sono ali, e Deus foi e gerou Eva da costela de Adão. Cristo é o último Adão, e a igreja é a última Eva. Onde a igreja foi gerada, irmãos? Na cruz. Cristo dormiu por 3 dias na cruz, e do lado dele a igreja foi gerada, através do derramamento do seu sangue. O preço foi muito alto. Aleluia. O preço foi muito alto, ao ponto de lá no Getsemane ele declarar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E não era o sofrimento, não era a cruz, não era as chicotadas, não era a coroa de espinho. O que Jesus estava falando para o Pai naquele momento é: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E qual era o cálice? Jesus, por alguns momentos, deveria estar só na cruz, sem a comunhão do seu Pai, porque sobre ele viria o pecado e a maldição de todos os que são descendentes de Adão. É por isso que lá na cruz, das 7 palavras que Jesus falou, ele falou: Pai,
perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas houve um momento que Jesus, ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento houve uma quebra da comunhão entre o Pai e o Filho, e isso nunca aconteceu entre a Trindade. E naquele momento o Pai e o Filho, eles se separaram. Jesus se tornou órfão para que você fosse filho. Jesus levou a nossa feiura para que hoje você tivesse com esse sorriso no rosto. Jesus levou sobre ele a nossa pobreza para que hoje fôssemos ricos. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus irmãos, se você entender que nós merecíamos todo dia um raio cair na nossa cabeça, se nós entendêssemos que Deus é justo e o certo era Ele nos ferir com um raio, mas Deus é tão maravilhoso que ao invés de nos ferir com um raio, Ele deixa você sair, e você sai, você vai e volta. Sabe o que é isso? Misericórdia. Misericórdia é o castigo que eu merecia, ou seja, eu merecia o quê? A morte. Quem está entendendo isso aqui, gente? Morte, irmãos, é morte. Nós merecíamos a morte. Quanto mais a igreja, porque aquele que é muito dado, muito é cobrado. Aquele que é muito amado, aquele precisa amar muito. Quem foi muito perdoado, ele precisa se render. Mas ao invés disso, nós temos misericórdia. Você sai e nada acontece. Você pega ônibus, você pega carro, você vai na padaria, nem um raio caiu na sua cabeça. Nem um raio. Você vai e volta. Glória a Deus. Misericórdia, irmão. Você entendeu o que é misericórdia? É a causa de nós não sermos consumidos. E mais lindo do que isso é que não é só um Deus justo e nem um Deus misericordioso, é um Deus gracioso. E a graça é o quê? É o favor imerecido, ou seja, nós merecíamos um raio, e ao invés do raio Ele deixa você trabalhar, ao invés do raio Ele deixa você comer, você se relaciona com seu filho, ao invés do raio Ele deixa você passear. Ele deixou eu ir para a praia esses dias, irmão. É um Deus muito maravilhoso. Eu não merecia, irmãos, nós não merecíamos, é muito mais, tudo aquilo que nós temos é muito mais do que merecemos. E mesmo assim a gente ainda está murmurando. Nós não merecíamos. Você não merecia esse café com leite que você toma todo dia, com um pãozinho. Isso é graça. E Jesus conquistou tudo isso na cruz. E tudo que Jesus conquistou é direito nosso, aleluia. E a igreja é a noiva, aleluia, do Cordeiro. E qual é o nosso papel? Nosso papel é proteger a noiva. Paulo diz em 2 Coríntios 11, verso 2: tenho zelo por vós, com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E Paulo diz: temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, assim também temo que isso aconteça com vocês, corrompendo vocês, para que vocês se afastem da simplicidade e da pureza de quem é Cristo. Esse é o meu temor também. O meu temor como um ministro é que a igreja, a noiva, seja levada pelos encantos do espírito dessa época. E Deus quer levantar ministros que venham proteger a igreja. E como nós protegemos a igreja? Alimento sólido, doutrina saudável. É o que você está recebendo aqui nessa noite. Eu fiquei na praia segunda-feira, só comi besteira. Fala igual o Mateus, só besteira. Comi salgadinho. Quando chegou no outro dia, irmão, fiquei ruim. Estou até agora meio ruinzinho aqui. Saudade de arroz e feijão, meu Deus do céu.
Arroz e feijão. O que é arroz e feijão? Doutrina saudável. Hoje os garçons estão oferecendo para a igreja só comida que estraga. Fast food, meu Deus. Precisamos de sã doutrina, e é o que você está recebendo aqui. Eu já estou encerrando. Pastor Rogério. Já estou encerrando, pastor. Pastor Rogério olhou para o relógio na hora ali. Aleluia, aleluia. A igreja também é uma família para o pai, uma noiva para o filho. A igreja também é morada do Espírito. Efésios 2:20. Estamos sendo fundamentados para nos tornarmos esse edifício, essa casa espiritual, pedras vivas, que estão sendo ajustadas nas pedreiras, para sermos encaixados e nos tornarmos, aleluia, templo para a presença do Espírito Santo. Quantos querem receber a presença de Deus aqui? Quantos querem ser morada da presença de Deus aqui? E eu encerro usando o texto que nós lemos no início. Para sermos moradas da presença de Deus, nós precisamos nos arrepender. Volte a ler comigo o texto de Atos 3 e vamos encerrar. Atos 3:19. Para que a presença de Deus venha, para que os nossos pecados sejam apagados, há uma necessidade de arrependimento. E o que é arrependimento? Palavra metanoia, mudança de mente, mas que gera sentimento de tristeza pelos seus pecados, choro, quebrantamento. E esse quebrantamento nos levará a uma mudança de atitude. Isso é arrependimento. Para que a presença de Deus venha, Pedro diz aqui, para que vocês recebam a presença de Jesus, vocês precisam se arrepender. Sem arrependimento, meu irmão, sem conversão, não tem presença de Deus. Não tem. Há necessidade de arrependimento, conversão, a fim de que a presença do Senhor venha sobre nós, com tempos de refrigério. Precisamos de arrependimento. E sabe qual é o problema? Escuta aqui isso aqui. O problema é que nós achamos que arrependimento é só uma atitude que nós tomamos lá atrás, quando nós levantamos a mão e entregamos a vida para Jesus. Não, irmãos. Arrependimento é um asfalto que nós caminhamos todo dia. Lembra? É sobre o que estamos nos tornando. Então arrependimento é diário. Eu preciso me arrepender muito hoje, nesse dia de hoje. Nós precisamos nos arrepender diariamente. É sobre o que estamos nos tornando. É se estamos carregando a presença de Cristo. E para carregar a presença de Cristo precisa se arrepender. Tem que se arrepender, igreja. Se arrepender da soberba que estamos carregando. Se arrepender de toda essa visão egoísta que temos, achando que o Evangelho se resume apenas em nós, e que tudo gira em torno de nós. Nós precisamos nos arrepender, para que a presença de Deus venha. E arrependimento é uma mudança de mente, precisa acontecer aqui, essa consciência, meu Deus, eu estou 20 anos na igreja, quem eu sou? Jesus, o Espírito Santo, ele tem trabalho comigo, viu? Eu dou trabalho para ele, porque eu estou há tantos anos servindo a ele, e tanta coisa ainda precisa ser mudada. Tenho a oportunidade de ser como Jesus, eu acabo agindo como Adão. Quem nós somos
Primeiro Adão ou último Adão? Quem nós somos? Vamos encerrar? Fica de pé, vamos encerrar. A salvação, ela vem para nos reposicionar. Eu fui salvo, salvo para quê? Para ser semelhante a Jesus. Eu fui salvo, salvo para quê? Para viver em santidade, para se tornar como Jesus. Eu preciso olhar para você, eu preciso enxergar Jesus em você. A Deise precisa olhar para mim como pastor, e a Deise precisa olhar e ver, eu vejo Jesus na vida do meu pastor. A igreja precisa olhar para os pastores dessa casa de oração e precisa ver Cristo em nós, precisa ver Cristo no Sandro, e para isso acontecer, arrependimento diário, a mansidão, a humildade, ela precisa prosseguir nas nossas vidas, não diminuir. Mas parece que o que está acontecendo conosco é o contrário. Nós começamos queimando, amando a Jesus, simples, e o tempo está passando, e o que nós estamos nos tornando? Arrogantes, avarentos, presunçosos, religiosos, julgadores, ambiciosos. Nós precisamos nos arrepender. Mudança de mente. Mudança de mente. A evidência de alguém que é salvo não é se ele frequenta a igreja. A evidência de alguém que é salvo é alguém que grita todos os dias dizendo: miserável homem que sou. A evidência de um salvo não é o título que ele tem, não é o conhecimento que ele tem da Bíblia, não é se ele tem diploma de teologia, nem o que ele conquistou, nem o tamanho da igreja que ele tem. A evidência de um salvo é se ele caminha pelo asfalto do arrependimento e da santificação, se ele entende todos os dias que ele precisa se convergir à imagem e semelhança do seu amado Jesus. Nós precisamos olhar para os jovens dessa igreja e ver Jesus nos nossos jovens. Essa é a esperança de Deus Pai, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E isso não tem a ver com o que temos, você pode ter. Se o ter não impedir o seu propósito, tenha. Se o ter não te afastar daquilo que você foi chamado para ser, tenha, conquiste. Se o fazer não vai atrapalhar, se as atividades da nossa vida não vão atrapalhar, glória a Deus. Se elas estão cooperando, glória a Deus. O importante é Cristo em nós, a esperança da glória. Estamos nos tornando um lugar para a habitação da presença de Deus. Feche os seus olhos e eu convido você a se arrepender neste momento. Arrependimento começa com mentalidade, irmãos. Você não precisa sentir nada, você precisa entender. É uma mentalidade, você não precisa sentir, eu não preciso aqui trabalhar nas suas emoções para você começar a ter sensações. Não, arrependimento é mudança de mente, conversão. Você entendeu? Eu estava indo pelo caminho errado, eu estava indo em direção ao alvo errado, mas o Senhor me transformou, me alcançou, e Ele quer nos alinhar, irmãos. É tempo de alinhamento. Se nós entendermos essa palavra nesta noite, começarmos diariamente a buscarmos isso, irmãos, a presença de Deus virá sobre este lugar de forma poderosa, e nós receberemos sobre nós tempos de refrigério, tempos de refrigério, tempos de refrigério, até o momento em que Cristo voltar e definitivamente completar o seu propósito em nós, e nós seremos transformados e o veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele em plenitude.
receberemos um corpo glorificado e viveremos eternamente. Nós viveremos eternamente. Aleluia. Levante suas mãos. Lembre do que eu estou ministrando. Você não precisa sentir, você só precisa entender. Coloque na sua mente agora. Compreenda essa verdade. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite. Nós nos arrependemos, ó Deus. Faça essa metanoia, faça essa transformação em nós, Senhor. Não queremos ser religiosos. Não é sobre o que estamos fazendo, não é sobre marcar um cartão na igreja, não é sobre ter uma carteirinha de membro, não é sobre fazer coisas, não é sobre realizar obras, mas é sobre o que estamos nos tornando. Venha formar Cristo em nós, Espírito Santo. Venha nos alinhar para que sejamos pedras vivas. Nos leve às pedreiras, Senhor. Nos leve às pedreiras para que sejamos alinhados, para encaixarmos exatamente aonde o Senhor nos chamou, Pai. Pai, que a Tua presença venha sobre essa igreja. Eu quero olhar para os meus irmãos aqui, eu quero ver a Sua presença, Senhor. Eu quero olhar para a vida dos meus obreiros, dos pastores dessa casa. Eu quero olhar, Senhor, assim como nós já temos visto aqui nesse ambiente, Senhor, no altar, a Tua presença aqui, Senhor. Mas nós queremos mais, e isso, Senhor, vai gerar em nós, Senhor, o Teu propósito, e nós iremos responder o Teu chamado e seremos semelhantes ao Senhor. Iremos, ó Deus, refletir a imagem do Senhor. Que todas as coisas venham cooperar para isso, Pai. Que todas as coisas venham cooperar para isso, Senhor. Simples como Cristo, mansos como Cristo, servos como Cristo. Senhor, que possamos pegar o balde e a bacia, Senhor, e a toalha, e lavarmos os pés uns dos outros. Que possamos beijar aquele que nos trai, e sem falsidade dizer: amigo, amigo. Que possamos perdoar, Senhor, aqueles que nos ofendem. Oh, Espírito Santo, perdoa, irmão. Tire esse rancor do seu coração, porque se você perdoar, você será semelhante a Cristo. Largue esse pecado, essa tentação. Fuja da aparência do mal, porque foi assim que Jesus venceu o diabo. Ele foi tentado, mas ele não foi vencido pela tentação, ele venceu a tentação. Fale nessa hora para ele: Senhor, eu quero ser semelhante ao Senhor. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me
crescendo, ser formados. Forme Cristo em nós. Forme Cristo em nós, Senhor. Espírito Santo, vem, Senhor. Vem, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós queremos a Sua presença, Deus. Me deixa. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa orar. Eu não quero mais sair daqui. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa orar. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se dessa soberba, dessa altivez. Arrependa-se desse sentimento de se achar superior. Arrependa-se da sua religiosidade. Diz o Senhor nesta noite. Quebrando o seu coração, transforma a sua alegria em tristeza. Bem-aventurados que choram, e choram pelos seus pecados. Não se conforme em viver longe da presença de Deus. Não se conforme em ser um cristão morno. Não se conforme com o cristianismo apenas de momentos na igreja. Não se conforme em ficar anos e anos dentro da igreja e nada mudar em você. Arrependa-se. Arrependa-se. Esse orgulho não te faz ser parecido com Jesus. Essas convicções que você tem, baseado em achismos, arrependa-se. E arrependimento é diário, todos os dias. Caminhe a partir de hoje sobre esse asfalto. Nós entramos pela porta que foi Jesus. Nós somos salvos, mas precisamos trilhar o caminho da santificação e continuarmos desenvolvendo a nossa salvação, para que finalmente sejamos salvos na glorificação, no grande dia do Senhor, e assim seremos semelhantes a Ele. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olhe para 4 pessoas aí com fé mesmo e fala: eu vejo Jesus em você, cara. Você carrega algo diferente. Você carrega um brilho diferente. Você carrega algo que não diz respeito ao tênis que você usa, nem a veste que você tem. É algo que está dentro de você. Eu olho para vocês e eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo nessa igreja. Eu vejo Cristo no Adalécio. Eu vejo Cristo no casamento no casamento do Sassá com a Thaís. Eu vejo Cristo no relacionamento da Deise, do Rodrigo. Eu vejo Cristo na vida do pastor André, da Elo. Eu vejo Cristo na família do William, cara. Eu vejo Cristo, cara.
Vocês carregam algo. Vocês carregam algo que tem dinheiro. Vocês carregam algo diferente. Eu vejo Cristo dessa igreja. Eu vejo Cristo florescendo e brilhando através da vida da Verinha. Aleluia. Eu vejo Cristo, aleluia, sendo formado em você. Eu vejo Cristo nesse altar. Eu vejo Cristo na dança. Eu vejo Cristo no louvor. Eu vejo Cristo no toque desse instrumento. Aleluia. Aleluia. Leve essa presença. Leve essa presença. Leve essa presença. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ofertar em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica. E você vem aqui, coloca o seu dízimo e a sua oferta. Você pode estar transferindo para o Pix aqui da igreja. Vai colocar aqui em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu. A nossa meta era terminar 10 horas. Nós conseguimos terminar 9h58. Aleluia. A meta de hoje, a meta da semana que vem é outra meta, amém? Ai, como é bom estar na casa de Deus, amém, irmãos? Você tem pressa de ir embora, irmãos? Eu vou ser sincero, eu não tenho pressa de ir embora. Quem? Ah, o Gui, eu vejo o Gui, eu vejo Deus na vida do Gui, na vida da Karina, glória a Deus, aleluia. Marcão, eu vejo Cristo na sua vida, Marcão, aleluia. Cada atitude que você tomar, você está se tornando como Cristo. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu amo a sua presença. Senhor, eu estava na praia, foi tão bom, mas estar com os meus irmãos aqui, Senhor, não tem lugar mais precioso. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje para sempre. Aquele que crê, diga, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Você pode estar ofertando aqui, amém? A Carol está ali com o envelope. As minhas queridas servas de Jesus estão ali, ó, a maquininha, você pode passar. Oh, glória. Você pode estar ofertando aqui pelo Pix, amém? Oh,